Olá, vamos para a nossa aula 3 do projeto Excel Além dos Números, em que a gente, além de aprender as planilhas e como trabalhar nesses ficheiros, nós vamos também identificar qual a melhor forma de trabalhar com os números de forma analítica, em que possamos ter um diferencial no mercado de trabalho e também nos nossos próprios projetos pessoais. Na última aula, na aula número 2, nós vimos como formatar as células. Então, nós colocamos cor de fundo, alteramos as cores das fontes de letra, o tipo de letra. Nós fomos direto aos ícones que tem disponível aqui em cima, para aumentar, para diminuir o tamanho da letra, para trocar a fonte, para colocar limites, bordas e negrito, e tirar negrito e colocar negrito. O que eu queria mostrar para vocês, tendo em vista que é uma formação de Excel bastante básica e a gente vai evoluindo ao longo das aulas, é que nesta aba base, diferente da inserir, desenhar, na base, nós podemos abrir esta opção, esta flechinha que fica ao lado do tipo de letra, que é uma opção de menu, e vamos abrir todas as funcionalidades numa caixa de diálogo. Então, ele tem tipo de letra. Podem ver que essa caixa de diálogo vai trazer o alinhamento, que seria a nossa segunda opção de menu. A terceira, que é número. Limites, que está dentro do tipo de letra. Preenchimento, que é este aqui, que está dentro do tipo de letra. E proteção, que é um pouquinho mais avançado e nós vamos ver mais para frente. Então, o que eu quero mostrar hoje, basicamente nessa aula número 3, é que aqui nós podemos selecionar o tipo de letra lá direto no menu ou através da caixa de diálogo em que eu venho aqui e digo, sim, eu quero essa Calibre Light, ou eu quero uma outra letra, vou escolher aqui, Yomi. Notem que ela vai alterando aqui, mostrando como vai ficar visualmente a nossa célula, caso seja escolhido, Cambria, Candara, Castelar, e assim, Centro e Gothic, que é uma letra que eu gosto muito. A Comic Sans também é uma letra bonitinha, só que dependendo do tipo de trabalho que estamos fazendo, não vale a pena, Tem que ser uma coisa mais profissional. Então, vamos lá. Vamos usar essa letra só para vocês verem. E se eu trocar a cor também, por exemplo, ele diz que vai ficar mais escuro nesse alaranjado. Se eu trocar o tamanho, vou colocar 14, eu estou fazendo na caixa de diálogo exatamente o que eu faria pelos botões que tem na régua aqui de cima, no menu. Vamos então agora dar um OK. Quando eu dou OK, ele muda automaticamente as 3 opções que eu pedi: o tipo de letra, o tamanho e a cor da fonte. A cor da fonte, eu quero voltar ao mesmo amarelo que estava antes, é esse que já está pré-selecionado. Eu quero alterar a fonte novamente, o tipo de letra, alterei e quero voltar ele ao tamanho 12. Tudo que eu fiz através da caixa de diálogo, tipo de letra, e dei o OK, eu posso fazer aqui. Qual a diferença? A diferença é que através do tipo de letra, da caixa de diálogo, eu tenho algumas opções a mais. Como, por exemplo, eu posso dizer que ele ficou um texto rasurado. Vejam aqui, onde ele mostra. Deixa eu ver se eu acho uma outra letra que fique mais claro. Calibre Light. Se eu ponho rasurado, notem que ele colocou um risco sobre a palavra, como se realmente a gente tivesse marcado um rasurado, como se estivéssemos escrevendo à mão. Ele faria exatamente isso. Olha, vendas está rasurado. E eu aqui, pelo menu, não consigo retirar esse sinal de rasura. Eu preciso abrir a caixa de diálogo e tirar. Então, a diferença da caixa de diálogo é que ela tem mais opções do que a caixa de menu. E, Andréia, como é que eu sei que uma caixa de menu lá tem mais opções de uma caixa de diálogo? Simples. Se ele tiver esse símbolo, significa que, além do que está sendo visto, eu tenho outras opções que eu posso explorar. Vejam que nesse caso, para estilo, eu não tenho.
Para células, não tenho. Para edição, também não. Mas para número, alinhamento, tipo de letra e área de transferência, existe. Vamos explorar mais um pouquinho. O que tem aqui ainda em tipo de letra? Olha, tem superior à linha. O que ele faz quando fica superior à linha? Notem lá, ó, se eu tirar, fica normal. Se eu colocar, ele fica superior. Olhem esse Excel com R de marca registrada. Esse R, ele foi uma formatação superior. Vejam lá o nosso vendas, ele ficou todo superior na parte de cima da linha. Isso se usa para metro quadrado, quando eu vou colocar aquele doisinho do metro quadrado, centímetros cúbicos e para muitas outras utilidades. Se eu quiser desfazer, olha, gente, mais um aprendizado no Excel. Essa flechinha aqui de cima, ó, anula o último comando que eu fiz. Se eu fizer ela novamente, anula o penúltimo. Se eu fizer mais uma vez, o antepenúltimo. E assim ele vai indo para anular diversas vezes. Ou se eu quiser refazer os últimos comandos, eu venho aqui e digo refaça, refaça, refaça. Pronto, agora chegou no que eu tinha. Bom, vou tirar lá do superior à linha. Eu poderia dizer que ele é inferior à linha. Vejam, quando eu marcar, como é que vai ficar aqui nesse quadro. Inferior à linha. Lembram da matemática quando a gente aprendeu logaritmo base 10? Nós escrevíamos logaritmo e abaixo do logaritmo um 10 pequenininho, né? Isso significa inferior à linha. Em alguns casos nós precisamos fazer isso. Então tá lá, ele ficou inferior à linha. Vou voltar. Imaginem que eu tivesse aqui, por exemplo, log de base 10. Vou copiar e colar. Depois nós vamos ter uma aula para copiar e colar assim ligeirinho como eu fiz. Eu agora vou pegar esse log aqui. Notem que eu marquei só uma parte da célula. Eu não marquei todo o que tem escrito nela. E vou dizer inferior. Vejam, agora eu vou dar um Enter, o que ele fez. Meu logaritmo ficou bonitinho com a base 10. Se eu tivesse centímetros cúbicos, vou copiar aqui. E vou de novo, pego o meu mouse, lá o meu rato, marco só o 2, venho e digo superior à linha. Notem como ficou meus centímetros quadrados. Tá? Então, são algumas funcionalidades que quando eu abro a caixa de diálogo, eu tenho mais opções do que eu simplesmente se mostra dentro da régua. Tá? Essa foi para vocês saberem, né? Dentro do tipo de letras, o que mais eu posso fazer. Para não esquecerem, eu posso vir aqui e colocar limite superior e inferior. Olhem que ele só colocou em cima e embaixo. Nesse aqui eu vou colocar limite esquerdo. Já ficou o limite esquerdo. Se eu quiser nessa célula colocar ainda o limite direito, vejam que ele colocou exatamente na célula em que eu estava posicionada. Se eu tivesse marcado toda essa área com as 5 células e dissesse limite direito, vejam o efeito que deu. Ele fez o limite direito em todas as 5. Então, o limite, assim como a formatação de fundo, a cor de fonte, eu posso usar em diversas células ao mesmo tempo. Aqui agora eu vou dizer que eu quero só uma borda bem mais larga, ó, expresso na volta de todo ele. E ficou. E se eu quisesse aqui, por exemplo, nesse momento, colocar um limite superior e inferior? Coloquei. E se eu quisesse nessa célula pintá-la de preto? Para dizer que eu tenho uma coisa que muda do logaritmo para o centímetro. E assim são infinitas possibilidades dentro do Excel, que nós podemos ir trabalhando em termos de formatação. Hoje, então, foi a formatação tipo de letra, aula número 3 do Excel, dentro do projeto Excel Além dos Números. Eu sou Andréia Santos e estou aqui sempre com vocês. Se gostou desse vídeo, já sabe, um like, um joinha, um curtir no vídeo, para que todo mundo saiba que ele tem um conteúdo que seja importante, e se inscreva no nosso canal. É a forma que eu tenho de conseguir me comunicar mais rapidamente com você. E claro, deixe seu comentário, isso sempre nos ajuda muito. Obrigada e até a próxima.